A gente está começando hoje a série Testemunha Ocular. Dá uma olhadinha nessa introdução. A gente tem algumas cenas acontecendo aqui escondidas que mostram os sinais que João observa no ministério de Jesus. O título da nossa série é esse, Testemunha Ocular, João e o Mestre Nazaré. E a partir de hoje a gente começa a caminhar com João, à medida que ele caminha com o Senhor Jesus. Nós temos 7 semanas pela frente, começando hoje é o primeiro episódio. E no título tem um spoiler, você já sabe do que a gente vai falar, né? Você lembra qual é o famoso primeiro milagre que Jesus realiza? E a gente vai tocar nele. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu queria, junto com você, te dizer o que a gente vai estar fazendo nessas semanas que eu acho que pode ser transformador na nossa vida. A minha oração é que a sua fé seja seriamente enraizada e aprofundada na base que Jesus estabeleceu, não na que nós mesmos às vezes criamos. Há muito cristianismo hoje que não tem a base sólida que Jesus queria que nós tivéssemos, embora seja chamado de cristianismo. Deixa eu explicar para você. Eu quero trabalhar melhor o conceito de fé. Mas fé é uma palavra tão crente, é uma palavra tão de igreja, que sempre que a gente fala, a gente acaba trazendo para esse contexto espiritual. Então eu queria que você entendesse fé como crença, como as coisas que você acredita. E na verdade, se a gente tirar só um pouquinho do ambiente da igreja e do cristianismo, e de qualquer religião, a expressão fé, acreditar, crer. A minha pergunta para você é, quais são as coisas nas quais você acredita? Não quero que você liste elas para mim, mas queria que você pensasse, as coisas nas quais você acredita são coisas que você teve evidência a respeito delas. As coisas nas quais você resolveu acreditar de verdade, tem dois caminhos para que isso aconteça. Mas eu prometo a você que todos nós somos praticamente idênticos em relação a isso. Nós acreditamos de duas maneiras. A primeira maneira é que nós acreditamos com base em evidências. É uma frase que você já deve ter falado, ou então que você com certeza já ouviu. Quando alguém está contando algo para você, só que o que essa pessoa está contando para você parece tão difícil de acreditar, e essa pessoa chega e fala assim, olha, ninguém me falou isso, eu vi. Quantos já disseram essa frase alguma vez? Ou então já ouviram alguém falar? Levanta alto sua mão só para a gente concordar junto aqui. Esse culto é aquele que de vez em quando você pode falar um amém. Não tem problema nenhum. Aliás, vai cair bem a beça. Amém? Amém. É bom ouvir a sua voz. Até porque tem gente do seu lado que está com sono nesse momento. Você tem que ajudar essa pessoa. De vez em quando dá uma cotovelada nela, uma cotovelada gospel, né? E ajuda ela a se manter viva aqui. Porque eu sei que você acordou tarde hoje, porque a noite foi difícil ontem, mas olha, Deus está aqui nesse lugar, quer falar com você, amém? Imagina que você falou isso, alguém disse para você, olha, não foi algo que me disseram, não, eu vi. Se alguém que você conhece que está falando isso, se alguém que você confia, o que essa pessoa está dizendo para você? Você também pode acreditar. Porque eu não estou dizendo para você uma fábula, uma coisa que alguém me contou, eu vi, e com base na confiança, essa é a segunda maneira, acreditamos com base em evidências e acreditamos com base na nossa confiança naquele que trouxe a informação. Se você acredita no mensageiro, se ele é idôneo, se ele é honesto, se ele é íntegro, se você nunca precisou duvidar dele, você acredita na mensagem, você acredita no que ele trouxe. Uma pessoa que já mentiu para você, mesmo que tenha sido uma vez só, coloca em questão qualquer outra palavra que fala. Mas alguém que, em geral, né, traz para você algo que você pode dar crédito, e essa pessoa fala algo, olha, eu vi, eu sou uma testemunha ocular, eu sei do que eu estou falando, e você resolve dar crédito. São esses os dois caminhos pelos quais você acredita em qualquer coisa que você acredita. Claro, nós também acreditamos em coisas que não deveríamos. Nós recebemos, às vezes, informações que conflitam entre si, que há um confronto de ideias.
alguém. A gente vive na era da informação e se você está na rede social, você está recebendo informações que são exatamente contrárias, como se fossem verdades para você. Faça isso. E outra pessoa diz, nunca faça isso. E você fica pensando, mas no que eu vou acreditar? Você acredita com base em evidências, porque você viu, ou então porque você acredita na fonte, você acredita na pessoa que falou com você. Existem questões que a gente não resolveu ainda. Algumas para você está resolvida porque você tem uma tendência. Por exemplo, uma pergunta famosa: café é bom para a saúde ou não? Essa é uma questão antiga, que algumas pessoas defenderam lá atrás. Café não faz bem nenhum. Depois chegou um outro grupo de pessoas e falou, não, café é ótimo para isso, para aquilo outro. Meu pai dizia que formiga era bom para a vista. Nunca comi com a intenção disso, né? Não sei se é verdade, mas não sei se você também tem na sua história algumas coisas que você resolveu acreditar e mais tarde você falou, meu Deus, por que eu acreditei nisso? Não tem evidência nenhuma, não tem base nenhuma. Nós acreditamos em coisas às vezes só pela tradição. Eu lembro que quando eu era bem novo, disseram que se você comesse muito ovo era muito ruim para a sua saúde, depois disseram que era o contrário. Você tem às vezes essa questão, e a nossa tendência em geral é acreditar no que nos é mais conveniente, no que a gente gosta mais. Então, se você gosta de café, claro que café faz bem, né? Você nunca vai aceitar que não faz, com certeza faz muito bem a você e a qualquer pessoa. A razão por que eu estou falando isso para você é porque quando se trata de igreja, quando se trata de fé, não só a fé cristã, mas principalmente a fé cristã, a qualquer religião, parece que esse conceito de acreditar, ele se separa da razão, ele se divorcia daquilo que deveria ser racional. E eu queria convidar você a pensar, como é que Deus trata disso? Será que para Deus é tão diferente? Nós temos hoje uma legião imensa de desviados, especialmente no Brasil, que começou cristão, passou por uma reforma também. O evangelho, como a gente chama os evangélicos no Brasil, não são tão velhos assim. A gente tem pouco mais do que 100 anos aqui, depois, né, que nasceu propriamente uma igreja evangélica aqui no Brasil. Mas nesse tempo todo, o que mais você tem, não é gente que nunca ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus. O que você mais tem no Rio de Janeiro, em outras cidades, metrópoles e no Brasil inteiro, são pessoas que um dia começaram uma vida com Deus e depois saíram. E eu tenho para mim, eu meio que estou convicto disso, de que a razão pela qual tantas pessoas facilmente são dissuadidas do evangelho, são desviadas do cristianismo, não é porque apenas elas se ofenderam com alguém, na verdade elas nunca foram propriamente apresentadas ao cristianismo, nunca ouviram a versão correta do cristianismo, ouviram uma outra versão, receberam uma outra ideia. A razão é porque jovens chegam no ensino médio e facilmente alguém chega para eles e consegue tirar eles do caminho, porque jovens entram numa faculdade e um professor com um papo muito legal consegue facilmente convencê-los. É porque eles nunca tiveram a base firme para começar, nunca receberam a evidência que Deus deixa para mim e para você. Na verdade, muitos chegam, talvez tenha sido assim com você, você tem que simplesmente acreditar. Simplesmente acredita. Olha, tenha fé, acredite. E a gente faz isso. E o tempo passa. E você cresce. E a sua inteligência também cresce. E naturalmente você vê que você não tinha base nenhuma para acreditar. Eu já conversei com algumas pessoas assim. Não vou mais, não estou mais. Por que você não vai à igreja? Não vejo sentido, não tem razão. Nunca foram propriamente apresentadas ao que cristianismo realmente é. E pela graça de Deus eu quero confirmar com você, eu quero te ajudar a aprofundar ainda mais as suas raízes naquilo que Jesus fez por mim e por você. Quem está comigo aí, diga amém. Nós realmente acreditamos assim, com base em que a gente vê, ou no que contaram para a gente e a gente acredita na fonte. Será que com Deus é diferente? Será que Deus exige que você realmente acredite sem ter nenhuma evidência? Eu quero convidar você a partir de hoje, pelas próximas semanas, a encarar essa tensão entre a fé que nós dizemos que nós temos e o que ela realmente é. E a partir de hoje a gente começa a caminhar
com um discípulo amado de Jesus, famosíssimo João. Ele tinha esse sobrenome, João, filho de Zebedeu. Se você for no Novo Testamento, os sobrenomes são assim, filhos do pai, né, do nome do pai. Você vê João Batista, Batista não era o sobrenome dele, é a mesma coisa que João o Batizador. Então, para fazer distinção entre outros Joãos que vão aparecer, a gente está falando daquele famoso discípulo, apóstolo de Jesus, que se tivesse hoje aqui e pegasse o microfone, nunca ia dizer para você que você tem que simplesmente acreditar, porque com ele não foi assim. Nem com ele, nem com Pedro, nem com Tiago, nem com todos os discípulos. Pelo contrário, na narrativa bíblica você vai ver que frequentemente eles acreditam e param de acreditar, creem e deixam de crer, confiam e depois duvidam, o tempo todo. Então essa não poderia ser a base. O que João teve foi um testemunho, o que ele viu com os seus olhos não poderia nunca ser desacreditado. E João larga o negócio de pesca que ele tinha com seu pai, Zebedeu, junto com seu irmão, Tiago. Ele larga aquilo para seguir a Jesus, não por causa da fé, mas por causa de algo que ele viu. E o que ele vê é impressionante. Dali para frente ele vai ver coisas tremendas. Mas o que vai acontecendo com ele, com os seus amigos discípulos, é que eles vão tendo um contato. Você lembra que no final, quando Jesus morre, nenhum deles mais é crente, todos desacreditam até que a ressurreição acontece e não tem mais como desacreditar. Eles são testemunhas oculares de um milagre que só Deus poderia realizar, o maior de todos. E o tempo passa, os discípulos de Jesus se tornam grandes pregadores e transformadores desse mundo e morrem martirizados. João é possivelmente o último dos apóstolos, ele vive mais do que todos os outros. E talvez ele tenha sido encorajado a também escrever o seu relato. A data do Evangelho de João parece ser posterior aos outros. E talvez alguém tenha chegado para ele e falado: cara, você andou colado com Jesus. A gente tem o testemunho de Pedro, porque Marcos registrou. A gente tem o testemunho de Mateus, que também estava andando perto de Jesus. Lucas investigou de todo jeito para saber de tudo. A gente tem. Talvez tivesse até outros. Mas João, você tem que deixar. E ele fala, ok. E ele vai escrever, possivelmente ele dita e alguém escreve. O grego da carta de João é muito, não parece ser muito dele, ele já devia ser bem idoso, não devia nem enxergar muito bem. Então ele deve ditar e alguém escreve. Só que diferente de talvez qualquer outro dos livros, qualquer outro dos evangelhos, o evangelho de João, ele não se contenta apenas em narrar os fatos. Ele não se contenta apenas a contar a história. Às vezes é legal isso, né? Só saber qual é a história, só saber o que aconteceu. Nós estudamos história, né? Seja do Brasil ou história geral, e a gente tem os fatos. João não queria fazer isso. Ele não queria só contar, essa é a história de Jesus. Ele tinha um plano por trás. Ele tinha um propósito que ele tinha estabelecido. Já que eu vou escrever, tem que cumprir um propósito. E ele nos conta, no finalzinho da sua carta, ou no seu documento, ou no seu livro, se você preferir, ele nos diz exatamente por que ele escreveu. Ele não diz, tá aí, foi isso que Jesus fez. Não, essa é a razão porque eu escrevi o que eu escrevi. Ele diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos, não escondido, mas na presença que muitas pessoas viram como eu, muitos outros sinais, que é uma palavra que a gente vai voltar daqui a pouquinho, sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Que livro? O livro que ele está escrevendo, não é a Bíblia que ele está falando. Ele nem sabia propriamente que estava escrevendo a Bíblia, que seu livro seria incluído no cânon bíblico. Mas nesse livro ele falou, eu escrevi um monte de coisa, mas eu nem comecei, né? São muitos outros sinais e eu não escrevi. Por que você não escreveu, João? Porque não dava, era muita coisa. Mas estes, ele fala, as coisas que eu escrevi, elas têm um propósito. Esses foram escritos não só para você saber que eles aconteceram. Estes foram escritos para que vocês, e ele falava isso para a igreja daquela época, e fala para a igreja de hoje, para que vocês creiam. O que João escreve, ele escreve com um propósito
de que da mesma maneira que ele creu em Jesus, que por causa do seu relato como testemunho ocular, você também creia. Estes foram escritos para que você creia. Ele não está apenas dizendo ao seu público no que você deve acreditar, mas ele está construindo todo um caso de qual é a razão por que você deve acreditar. Por que o que eu estou escrevendo é digno de crédito? Por que você deve acreditar nisso? Para que vocês creiam. Legal, João, creem em quê? Essa é a parte mais importante. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido por Deus lá atrás, é o ungido de Deus, é a única pessoa que poderia salvar a humanidade, é o Cristo, o Filho de Deus. E qual é o resultado disso? E crendo, tenham vida em seu nome. No finalzinho do seu livro, ele diz: Jesus fez tantas outras coisas, mas eu não escrevi. Mas as que eu escrevi têm um propósito, de que você creia que Jesus é quem ele diz que ele é, que revela a real identidade dele. E a sequência que João apresenta, que funcionou para ele, é a mesma sequência, né, que fez com que ele se tornasse um seguidor, um crente, alguém que acredita em Jesus. É aquele desejo que eu e você experimentemos também. Houveram eventos ou acontecimentos que ele presenciou Jesus realizando, ou Jesus falando, alguma coisa acontecendo. Ele presencia aquilo, ele descobre que aquilo não é apenas um acontecimento, não é apenas um evento isolado, é um sinal. Sinal que aponta numa direção. Ele percebe que o que está acontecendo não pode ser negado, é uma evidência, é óbvio. O que está acontecendo aqui não tem como alguém dizer que não aconteceu, é evidente. O que provoca nele a crença, que vai trazer a confiança na pessoa de Jesus. E é aqui que ele quer chegar. João está torcendo que quando você lê o que ele escreveu, você passe por essa mesma sequência. Você perceba que isso realmente aconteceu, que era um sinal, apontava numa direção, que é uma evidência, que produz crença e confiança. Foi suficiente para ele e ele percebe que poderia ser suficiente para os seus leitores. Então João organiza todo o seu relato em torno de 7 acontecimentos, ou como ele vai chamar, 7 sinais. E nós vamos, durante as próximas semanas, ver todos os 7. Mas antes é interessante que João use o termo sinal, ao invés de usar o termo milagre. Porque o que Jesus faz, cada um dos seus milagres, nós chamamos de milagres, não eram atos aleatórios de bondade, mas apontam para alguma coisa. O que é um sinal? O sinal é a placa. Não, um sinal é alguma coisa que aponta numa direção. Ele queria que você soubesse que quando Jesus faz o que ele fez, não é só para fazer, não é só para aparecer, não é para todo mundo olhar e falar uau, mas tinha um propósito, uma direção. Especialmente o sinal que a gente vai apresentar hoje. Todos os sinais apontavam na mesma direção. Qual é essa direção? A identidade de Jesus. De vez em quando eu falo isso aqui para você, eu te pergunto, qual é a pergunta mais importante que alguém pode fazer? Qual é a pergunta que você precisa fazer e dar um jeito de responder a todo custo? Não só você, todas as pessoas que estão lá fora, toda a humanidade. A pergunta é, quem é Jesus? A resposta dessa pergunta resolve todas as nossas questões. E saber respondê-la é muito importante. João quer responder essa pergunta. Todos os seus sinais apontam para a identidade de Jesus. João sabia que é muito fácil você se apaixonar pelo sinal, se apaixonar pelo milagre. E João sabia que isso seria um erro. Por isso, ele vai fazer o possível para nos ajudar a nos apaixonarmos não pelos sinais, mas por aquele para quem os sinais apontavam. Ele quer que você se apaixone por Jesus. Quantos apaixonados tem aqui? Diga amém. Então olhe para esse primeiro sinal que vai ser realizado. O sinal, primeiro todo mundo conhece? A transformação de água em vinho. Queria que você acompanhasse
João, enquanto ele acompanha Jesus nessa festa de casamento. No terceiro dia depois do capítulo anterior, quando Natanael se junta ao grupo dos apóstolos, apenas isso. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus vai mostrar para a gente que talvez tivesse uma certa responsabilidade naquele casamento. Eu não sei, talvez. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados. O que João está dizendo? Nós estávamos lá, eu estava lá também. Eu participei do que vai acontecer, eu vi com os meus olhos. E acontece o que jamais deveria acontecer em qualquer casamento. Qual é a pior coisa que pode acontecer numa festa de casamento? Acabar a Coca-Cola, todo mundo sabe disso. Não tem nada pior que possa acontecer numa festa de casamento. Não é a noiva tropeçou e caiu no bolo, isso é tranquilo, acabou a Coca-Cola, acabou o casamento. Eu não sei nem se o casal vai ser feliz. Não dá para entender, né? E é mais ou menos isso que acontece. Mais ou menos com o mesmo peso. Tendo acabado o vinho, eu não sei, naquela época não devia ter muitas bebidas. Devia ser água e vinho, talvez. Que suco, não sei, alguma outra coisa, né? Mas possivelmente eram as bebidas mais comuns. A água, naquele tempo, era perigosa muitas vezes. Tinha gente que morria porque bebeu água. Frequentemente estava contaminada. O vinho era uma bebida mais segura e mais cara. E claro, numa festa era vinho em abundância. Como você vai ver relatado aqui nessa festa. E a mãe de Jesus, por alguma razão, vai procurá-lo e diz a ele, eles não têm mais vinho. A festa, que costuma durar mais do que um dia, 2, 3, às vezes uma semana. Naquele tempo as festas eram assim, eu não sei te dizer porquê, mas eles queriam celebrar e ficavam lá muito tempo celebrando. E a pior coisa que aconteceu, imagina se na festa de casamento da sua filha, do seu filho, a sua própria, depois de 1 hora de festa, alguém chega para você e fala, acabou a bebida. Embaraçoso. Ainda assim faz a gente pensar, esse é o primeiro milagre que Jesus vai realizar? E a gente vai descobrir por quê. E nessa situação embaraçosa, Maria, ela descobre uma coisa, ela sabe, possivelmente tendo criado Jesus já está com 30 anos de idade, eu não sei como é que foi, como é que deve ter sido maravilhoso viver aquele tempo com Jesus. A Bíblia não tem nenhum milagre relatado de Jesus antes da descida do Espírito Santo no seu batismo, na unção, mas se você quiser fantasiar essa ideia, imagina como é que era ter o seu filho capaz de fazer coisas acontecerem. E você pede para o seu filho, filho, eu estava precisando no supermercado, mas ao invés disso você pode fazer as coisas aparecer, eu vou virar para cá, não vou nem olhar, mas faz aí. Porque é bem mais rápido, bem mais tranquilo, bem mais conveniente. Não, possivelmente nada disso acontecia, mas Maria sabia que numa situação de crise ela poderia recorrer ao seu filho. Ela poderia recorrer a Jesus. Que responde, numa das versões, assim, mulher, o que para a gente pode parecer muito ofensivo, é mais ou menos o que ele fala aqui, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? Eu não recomendo que você nunca fale assim com a sua mãe, né? Mulher, eu acho que é melhor não fazer isso em casa, não tente fazer isso, não vai dar certo. Mas é porque a gente não sabe, embora a tradução esteja correta e perfeita, esse é o termo que ele usa, o significado era algo como, minha senhora, carinhosamente. A gente não consegue ver a expressão de Jesus porque está só escrito. E você pode imaginar que ele falou como ele... Mas eu acho que na festa, Jesus está bem, está tranquilo, está feliz, não está chateado com ninguém, não está se sentindo impaciente, mas a mãe dele fala, você sabe o que aconteceu? Acabou o vinho, ele fala, mulher, o que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Mãe, eu vim salvar a humanidade, eu não vim salvar casamentos. Não é assim que eu estava pensando em me tornar público, numa festa que eu transformei alguma coisa. Não é muito messiânico. Mas aparentemente Maria também só dá um sorriso, ok, deixa para lá. E ela faz um negócio muito interessante, ela chega para os serviçais, sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Eu acho que ela já sabia que porque foi eu que pedi, foi a mãe que pediu, vai acontecer. Porque tem certas coisas que você não faz pelo que foi pedido, mas por quem pediu. E se a sua mãe pede alguma coisa, você sabe o que você tem que fazer. E talvez isso tenha tido algum peso. Mas
Eu não sei o que passa pela cabeça de João quando ele está escrevendo isso, porque agora Jesus, apesar de ter falado que não chegou a sua hora, parece que vai começar a fazer um milagre. E João talvez tenha que se perguntar, por que dessa maneira, desse jeito, nesse dia? Ninguém foi curado ali. Não houve uma ressurreição para começar bonito, para começar grande logo. Não teve não teve nenhum demôniozinho sendo expelido lá naquela festa. Não teve nada. Teve água, acabou o vinho. Qual era a pior coisa que poderia acontecer? Acabou a festa, vai para casa. Acabou. E Jesus falou, ok, vamos continuar o ministério. Mas não, ele para tudo e ele resolve restaurar o vinho é o símbolo da alegria, ele resolve restaurar a alegria daquela festa. Mas eu acho que em algum momento, talvez Jesus tenha mostrado para João mais tarde, mas talvez até mesmo em algum momento durante a sua vida, João tenha percebido, gente, essa foi a melhor maneira para começar. Jesus talvez tenha feito uma introdução perfeita, não para os convidados do casamento que nem souberam que o milagre aconteceu, nem tiveram a menor ideia de que o milagre tinha acontecido. Para todos os convidados passou despercebido. Mas para mim e para você, futuros leitores do Evangelho de João, futuros crentes em Cristo Jesus, talvez fosse muito importante. E ele vai colocar agora alguns personagens importantes nessa história. Ele fala, ali perto, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Quando João escreve isso, ele sabe que todo mundo que vai ler vai interpretar, estamos falando de tradição judaica, lei. Legal. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, potes grandes, com certeza pesados. E quando João lembra disso, talvez ele lembre o que isso significava. Os potes para a tradição de lavagem de mãos e de corpo tinham um símbolo. Era uma imagem, era um ícone da aliança e das tradições que os judeus tinham na antiga aliança, que agora Jesus veio substituir, veio transformar em algo novo. E os potes estavam vazios. Marcos vai relatar uma conversa que Jesus tem quando ele está sendo acusado pelos fariseus que seus discípulos estão sendo impuros porque não lavam as mãos. Ele faz um comentário dizendo: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Ao que no mesmo episódio Jesus responde a eles: vocês, e às vezes a gente também, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Quantas coisas nós resolvemos acreditar e nos apegamos e é mera tradição, e Deus está dizendo: deixa isso para lá. A minha palavra é infinitamente maior, mais poderosa, é onde você deveria se apegar. A família que estava dando aquele casamento possivelmente era uma família rica, e eles, como bons judeus, tinham as suas tradições, e aqueles potes grandes lá de água serviam para esse gesto, né, de lavagem de mãos. Às vezes tinham que lavar o cotovelo, dependendo da tradição e da cerimônia. E Jesus decide ir a público, usando uma imagem de algo, a água que está ali, que seria substituída, para apontar para quem ele era, para a identidade dele. Jesus está, sem colocar essas palavras, contando para todo mundo que um dia vai ler que o acordo temporário de Deus com Israel estava desaparecendo, do mesmo jeito que aquela água vai desaparecer. E algo novo, ou alguém novo, havia chegado. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes que estão vazios com água, que é o que se coloca neles, e os encheram até a borda. Eu vou botar uma frase aqui de um teólogo inglês que morreu há pouco tempo atrás, que eu gosto muito de como ele coloca aqui sobre isso. Ele fala: a água fornecida para a purificação, conforme estabelecida pela lei, pelos costumes judaicos, ou seja, a água que eles usavam para a cerimônia, representava toda a antiga ordem da cerimônia judaica.
Ele quer que eu e você percebamos que isso é um sinal. João diz que é um sinal, está apontando uma direção, não é um mero milagre, não é só mais um milagre. Quer dizer alguma coisa. A água representa algo. A água está representando toda a antiga ordem da cerimônia judaica. Afinal de contas, aquela água, aqueles potes eram usados para cerimônias, para tradição, que Cristo iria substituir por algo melhor. Ou como eu gosto muito de dizer, muito melhor. E foi a introdução perfeita para o seu ministério público. Foi um prenúncio que ninguém naquela festa iria perceber, que ninguém iria saber o que aconteceu, mas que João iria escrever e faria diferença para mim e para você. E então ele disse, Jesus está falando com os serviçais, agora levem um pouco do quê? Dessa água que vocês colocaram no pote, levem um pouco ao encarregado da festa. Seria um cerimonialista, dono de tudo que estava acontecendo ali na festa, responsável pela festa. E eles assim o fizeram. Se você não conhecesse a história, esse é um momento de grande tensão, porque afinal de contas, acabou o vinho, estão levando para o encarregado da festa água, supostamente. Esse é um momento em que quem não conhecia a história, se bem que João acredita que todo mundo conhecia a história, todo mundo já sabia como a história acabou. Você sabe por quê? Porque ele nem conta o milagre quando ele acontece. Ele nem fala, e de repente, e quando... Não, ele só fala que todo mundo já sabia que já aconteceu, todo mundo já conhece essa história, era famosa. Ele fala, eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água. Não, a água que fora transformada em vinho, já não era mais água, sem saber de onde este viera. Se bem, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado água. João quer marcar. E sabe por que João coloca tantos detalhes? A cidade, o casamento, Maria estava lá, os discípulos. Porque ele quer que você vá lá comprovar. Ele quer que você saiba, gente, isso realmente aconteceu. Era água, sim. Pergunta para os serviçais. Ele quer que todo mundo que viveu naquela época e conhece aquelas pessoas vá investigar e confirme que o que ele está falando pode ser confirmado. E então, depois de tomar aquele vinho, ele chama o noivo e disse, e aqui deixa eu parafrasear, esse homem poderia dizer, eu já fiz muitas festas, eu já fui encarregado de muitos casamentos. Ele fala como quem tem experiência, seja como convidado, seja como responsável. Todos servem primeiro o melhor vinho, para causar a primeira boa impressão, para de cara deixar todo mundo animado e feliz. Uau, que vinho fantástico! E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, porque se você tiver um pouquinho bêbado, tanto faz, traz qualquer coisa. Você não liga mais para o que está vindo. Faz sentido, para mim e para você faz sentido. Coloca o que é bem saboroso primeiro, especialmente se aquilo vai afetar um pouco você. Coloca primeiro, causa uma ótima primeira impressão. Era uma tática simples, uma estratégia normal de qualquer festa, de qualquer casamento. Primeiro você entrega o melhor vinho. Só que esse cara, ele não estava bêbado. Só que esse cara estava muito lúcido, ele precisava trabalhar durante a festa. E ele prova aquele vinho, que há pouco tempo era água, que foi substituído, que foi transformado, que foi mudado na sua natureza. Ele fala, primeiro a gente serve o melhor, depois a gente serve o pior, mas você, ele diz ao noivo, guardou o melhor até agora. E Deus também. Exatamente o que está acontecendo ali é o prenúncio do que Deus vai fazer. Existia um sistema de religião, de sacrifício, que Deus havia estabelecido lá no Sinai, junto com Moisés e todo o povo de Israel, mas que tinha uma data de validade que ia terminar em algum momento. Jesus está anunciando o fim daquele momento, daquelas tradições, daquela água, porque é algo muito superior. E o que veio antes era apenas uma sombra das coisas boas que viriam depois.
Isso foi muito mais do que apenas um milagre. João diz que foi um sinal. Aponta para algo, ou melhor, aponta para alguém. Mas ninguém entenderia até mais tarde. O que veio antes era necessário para o que viria a seguir. Jesus não estava e não vai de maneira nenhuma a desprezar a lei de Deus. Pelo contrário, ele fala: eu vim cumpri-la, eu vim resolvê-la. Mas o que viria a seguir superaria o que veio antes, da mesma maneira que vinho, especialmente naquela época, supera a água grandemente. O escritor aos Hebreus coloca assim: a lei, e para os judeus do primeiro século você poderia incluir as tradições também, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Queridos, quando eu leio isso, eu penso como a igreja evangélica do século 21 precisava ler isso outra vez e continuar lendo, porque você não faz ideia de como cristãos hoje são inclinados a olhar para coisas que Jesus mandou a gente deixar para lá. Deveria ficar para trás. Ontem mesmo eu estava ouvindo um pastor, hoje, dos dias de hoje, das semanas atrás, pregando com muita veemência, uma facilidade de falar muito grande, e condenando pessoas com base naquilo que Jesus disse que já passou. E que no Novo Testamento vai ser colocado dessa maneira: é apenas uma sombra de coisas boas, de benefícios que Jesus inaugura para mim e para você. Glória a Deus. João conta essa história rapidinho, eu estou demorando para beber, mas ele conta rapidinho, e ele fala: esse sinal milagroso, sinal em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos, inclusive eu, seus discípulos creram nele. Por que eles creram nele? Porque Jesus pegou todos eles e falou: queridos, creiam, tenham fé. Não, você precisa acreditar. Não, havia uma razão para acreditar. E como eu disse a você, os discípulos eram os melhores exemplos de gente que sobe e desce na sua fé, que hoje acredita e amanhã não acredita, que hoje crê e amanhã não crê, que hoje confia cegamente em Jesus e horas depois está negando ele. Eles eram os melhores exemplos. Então ele não vai convidar você a simplesmente acreditar porque alguém disse alguma coisa para você, porque uma igreja falou algo. Ele vai te convidar a acreditar porque ele diz: eu sei o que eu vi. E diferente de João, a nossa fé não vem pelo ver. No caso de João foi exatamente assim. Nós cantamos hoje aqui: mesmo quando não vejo, eu creio. Porque esse é o convite para a igreja. Você não estava lá em Caná, você não estava lá no poço de Jacó, você não estava lá no tanque de Betesda, você não estava lá no Calvário, você não estava lá do lado de fora do túmulo de Lázaro em Betânia, não estava. Mas alguém estava. E alguém viu. E não foi só uma pessoa, João é só um deles. Mas nós não somos convidados a crer, a nossa fé não vem pelo ver, a nossa fé vem pelo ouvir. É uma decisão que você escolhe tomar com base na confiança que você tem no mensageiro, na pessoa, na fonte que falou para você. Mas você não é chamado a simplesmente acreditar sem nenhuma evidência. Nós somos convidados a acreditar no que aconteceu com base no testemunho de pessoas que estavam lá. Gente como João, que tem uma experiência de não apenas um casamento, mas de uma vida, de um tempo no ministério de Jesus que transforma toda a sua história. E João termina a sua experiência com Jesus totalmente convencido de que Deus amou ao mundo de tal maneira que aquele homem, aquele mestre de Nazaré, que ele achava que era simplesmente um professor, um mestre, na verdade era o próprio Filho de Deus. Era Deus presente com ele o tempo todo, e ele acorda para isso na ressurreição. Deus amou de tal maneira a mim e a você que envia esse Jesus, o seu próprio Filho, como uma oferta, como algo que ele entrega por mim e por você, para que todo aquele que nele.
E essa é uma dos poucos momentos onde João tem que procurar uma palavra para usar, porque eles não tinham tradução para confiar em alguém, na pessoa de alguém. Você confiava em algo que alguém falou, ou confiava em alguma coisa. Mas quando ele traduz lá, nele, para que todo aquele que nele, que deposita a sua confiança, a sua fé nele, crê, não pereça, que significa não vai estar perdido para Deus eternamente, mas tenha vida eterna. Por causa da experiência que ele tem com Jesus, ele estava convencido de que aquele que é a palavra, que é a luz dos homens, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos, João diz, não é vimos eu e você vimos, é vimos ele, dizendo eu, Pedro, Tiago, Tomé, nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio, a manifestação perfeita de toda graça e de verdade. Vamos ficar de pé? João vai dizer a você, se João pudesse entrar correndo aqui agora e pegar o microfone, ele ia falar, gente, eu era só um espectador. Eu era apenas uma testemunha ocular. E eu poderia nunca ter escrito nada, mas eu achei muito importante documentar a minha experiência com o mestre de Nazaré. Mas não só para que você soubesse que aconteceram as coisas que aconteceram. Não só para que você tivesse uma ordem cronológica, tivesse uma ideia da história de Jesus. Não. É bem maior que isso. É bem melhor que isso. Eu não fazia ideia que em 2018 a minha mãe iria morrer. Aliás, hoje é o dia do aniversário dela, curiosamente. E eu fui impulsionado alguns anos atrás a falar com a minha mãe, porque eu sentava com a minha mãe com alguma frequência. Não foi o filho mais presente como eu gostaria de ser, mas não sinto culpa. A gente conversava bastante, tinha um carinho muito grande. Queria ter ficado, todo mundo quer, né? Depois que vai embora, você queria ter ficado 1000 vezes mais. Mas eu sentava frequentemente com ela, conversava bastante. E quando ela contava as histórias da vida dela, quando ela me contava as histórias da infância dela, da família, dos irmãos, do pai, da mãe, de quando ela começou a namorar, e de como é que foi a infância dos meus irmãos, a minha, eu ficava fascinado com a história. Alguns fatos eram bem marcantes. Eu falava, mãe, você tem que escrever, eu não sei, você tem que pelo menos escrever isso. Eu acho que foi assim que os discípulos de João sentiam em relação a isso. Você tem que escrever. As coisas que você conta são demais. A maneira como você conta é demais. Mal sabia eu que isso se tornaria realmente um livro de memórias. Em pouco tempo ela não estaria mais aí para contar. Esse livro para mim era o primeiro de vários, porque tem muitas outras histórias que ela não pôde contar, igual João. E meu pai vai fazer 80 anos mês que vem. E eu senti a mesma coisa. Pai, você tem que contar. E eu comecei a gravar uns vídeos com ele contando as histórias dele. Não sei o que vai virar isso. Ele até desconfiou, falando, você está achando que eu vou morrer, filho? Não, filho. Meu pai de púlpito falou várias vezes que ele vai viver até os 120. Que é bíblico. Vai fazer 80, então só tem mais 40. A gente tem que aproveitar bem esse tempo. Mas a gente não sabe. A verdade é que o que está no nosso coração, quando João estava velhinho, as pessoas próximas dele devem ter pensado, depois que ele morrer não tem mais como. E claro, eu nem penso nisso. Eu acho que meu pai vai viver muito tempo, mas quando você considera algo precioso, você pensa, tem que ser guardado, tem que ser documentado. No caso do meu pai e da minha mãe, o propósito é só informar. Eu quero guardar essas informações. No caso de João, ele não fazia ideia que a gente já está aqui hoje falando dele, mas ele já estava pensando em você. Ele já estava pensando em mim e em você. E ele deixa bem claro. Eu não consegui escrever tudo, mas os sinais que eu escrevi, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida, aleluia, em seu nome. E antes que essa série termine, a gente vai terminar na Páscoa.
antes que ela termine, à medida que a gente vai avançando, um sinal de cada vez. Avançando o sinal ficou errado, não era como eu queria colocar. Ninguém deve avançar sinal, tá, gente? À medida que a gente vai avançando uma semana de cada vez falando dos sinais, a minha esperança é que você também creia e tenha a vida em seu nome. André, eu já tomei uma decisão por Jesus lá atrás, mas qual forte é essa decisão em você? Qual bem estabelecida ela está? Qual enraizada realmente ela está? Que não seja porque alguém chegou para você e falou, você tem que acreditar. Se dissessem isso para Jesus, ou para João, ou para Pedro, dizer, ah é? Quem falou? Que você tem que acreditar. Basta você crescer um pouquinho, você vai descobrir que não é muito bem assim. Mas o convite dele é, e no momento que você faz isso, Deus imediatamente vem e confirma no seu coração. Creia, porque alguém viu. Porque você aceitou, talvez de João, uma testemunha ocular do que Jesus fez. Não é isso que a gente faz sempre. A gente acredita no relato de alguém que estava lá e viu. Talvez não tenha maior do que Tiago, irmão de Jesus. Porque quando você se torna familiar, a coisa fica mais complicada. Pensa no seu irmão, você tem irmão? Se esse teu irmão dissesse hoje, olha, você tem que a partir de hoje me chamar de Senhor, porque eu sou a manifestação de Deus. Quando você ia começar a acreditar? Nunca, né? A não ser que você visse o seu irmão morto e 3 dias depois vivo. E Tiago convida todos nós a fazer o que ele fez. Ele se prostra e ele chama o seu irmão mais velho de Senhor. Porque não tem mais volta, não tem como desfazer, eu não tenho como desver o que eu vi ele morto naquela cruz. Todo o seu sangue foi derramado. Para garantir, um soldado foi lá e transpassou o seu corpo, todo o sangue derramado, sepultado, 3 dias. E naquela manhã de domingo a gente ouve essa notícia. Ninguém acreditou de cara, principalmente porque foram as mulheres que falaram. Ninguém acreditava no testemunho de mulheres naquela época. Mas eles foram lá e viram. E a história de João termina com Jesus tomando café com eles na praia, vivinho da Silva. Esse é o convite, e eu espero que assim aconteça na minha e na sua vida. Se você conhece pessoas que precisam ser fortalecidas na sua fé, e todos nós passamos por esse momento onde a nossa fé pode ser em algum nível abalada, convite, não perca o 2º episódio de Testemunho Ocular na semana que vem. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, quer aproveitar essa manhã e fazer isso? Se você diz, eu quero começar uma vida com Jesus hoje, onde você estiver, se você já tomou essa decisão, você não precisa tomá-la outra vez. Você renova hoje com o Senhor os seus votos de fidelidade. Mas se você diz, André, eu nunca tomei essa decisão, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se é o seu caso, onde você estiver, levanta uma das suas mãos assim bem alta, eu vou orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Ele? Levanta alto para eu ver você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Que bom, que bom, que bom. Glória a Deus. Mais alguém quer aproveitar essa oportunidade? Coloca a sua mão no seu coração, você que levantou a mão. Vamos lá, igreja, vamos ajudar com essa oração. Diga assim, Senhor Deus, nessa manhã eu te entrego a minha vida. Não é mais minha, é tua. E eu recebo Jesus com o seu Espírito para morar em mim. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Todo o meu passado foi cancelado e eu começo uma nova vida na tua presença, sendo renovado pela tua graça todos os dias. Muito obrigado pelo perdão do pecado, pelo preço que foi pago
eu sou teu para sempre, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Glória a Deus.